Olá, detetives! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje exploraremos uma parte obscura da história da sociedade que marcou várias vidas inocentes. Hoje saberemos mais sobre trágicas histórias de mulheres que foram consideradas bruxas pela sociedade daquela época e que infelizmente perderam as suas vidas por conta de superstições e preconceitos. Ao longo dos séculos, a caçada às bruxas deixou um rastro de tragédia e injustiça, que podemos relembrar nos livros, filmes e outros meios literários. Independente de qual forma você acesse o conhecimento, o mais importante é que nós possamos aprender com o passado para não repetir no presente. Mas antes de iniciarmos essa jornada, eu peço a você, detetive, que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo. E agora que você já fez tudo isso, vamos para o vídeo. A bruxaria geralmente é conhecida como o uso de habilidades sobrenaturais, ou também como a prática de atividades desconhecidas, como por exemplo a magia negra. Também é conhecida por muitos como sinônimo de feitiçaria. Ao longo da história, várias pessoas foram julgadas e condenadas por atividades relacionadas à bruxaria, e uma quase totalidade eram as mulheres as mais perseguidas. Naquela época, havia algumas maneiras bastante estranhas de alguém ser considerado um bruxo. Normalmente, as pessoas que eram atribuídas à bruxaria realmente estavam envolvidas em algo sobrenatural ou eram usados como bode expiatório para justificar crimes que eram cometidos por terceiros. Mas na maioria das vezes era apenas uma desconfiança feita pelos vizinhos próximos. E se a pessoa fosse acusada por uma dessas opções e fosse classificada como bruxo ou participante de algum tipo de ritual de bruxaria, ela era condenada à morte na fogueira. Então nós, do Detetive Criminal, juntamos 6 fatos verídicos para apresentar para vocês. Estes relatos vão contar a história de 6 mulheres que foram condenadas e assassinadas por atividades suspeitas de bruxaria. O nosso primeiro caso é do século XVI. Ele conta a história de uma inglesa chamada Ursula Kemp. Ela foi uma das vítimas mais conhecidas da caçada das bruxas. O caso de Úrsula é uma clara demonstração da histeria e da injustiça que havia naquele período obscuro da história. Úrsula nasceu na cidade de Essex por volta de 1525. Era uma época em que a superstição e o medo de bruxaria estavam em alta. Úrsula e sua filha tinham uma vida pacata dentro da comunidade local, e as suas vidas foram bruscamente interrompidas quando começaram a surgir rumores que elas eram bruxas. Em 1582, elas foram acusadas de praticar bruxaria, práticas malignas como conjurar tempestades e usar bonecos para ferir pessoas. Do dia para a noite, Úrsula, que era uma parteira respeitada na comunidade, se tornou uma figura temida. O clima de paranoia que envolvia as acusações de bruxaria naquela época foi refletindo no julgamento de Ursula Kemp. Testemunhas relataram supostos encontros de Úrsula com o diabo e participações de rituais sombrios. Muitas vezes as pessoas queriam isso para fazer vingança ou apenas tinham medo dela. Infelizmente, em julho de 1582, Úrsula e outras pessoas foram acusados e condenados por bruxaria. Todos foram enforcados no centro da comunidade. Posteriormente, a caçada às bruxas foi considerado como uma manifestação coletiva de paranoia e ignorância daquela sociedade. Mas infelizmente, isso não traz justiça para aquelas vidas que foram brutalmente ceifadas. Uma famosa matemática, astrônoma e filósofa da Grécia Antiga, chamada Hipátia, viveu em Alexandria, no Egito, durante o século IX. A sua vida foi marcada pela sua notável contribuição intelectual, mas infelizmente também pela sua morte trágica. Hipátia nasceu por volta de 360 d.C. e foi educada pelo seu pai, Theon, um famoso matemático e astrônomo. Ela se tornou uma das pensadoras mais respeitadas daquela época e também se destacou em várias outras áreas, como matemática, filosofia e astronomia. Sua habilidade e erudição atraíram admiradores, mas infelizmente também muitos inimigos, pois ela era uma mulher em um mundo dominado por homens.
Os tempos tumultuados de Hipátia incluíram conflitos religiosos entre pagãos e cristãos. Durante os conflitos entre as facções cristãs em Alexandria, no ano de 415 d.C., Hipátia foi brutalmente assassinada. A causa de sua morte foi objeto de disputas religiosas e políticas, com alguns relatos sugerindo que ela foi vítima devido ao seu relacionamento com governantes pagãos e também algumas atividades suspeitas. Foi então que alguns cristãos passaram a acreditar que ela tinha alguma coisa a ver com bruxaria, e que ela usava feitiçaria para controlar as pessoas e fazer com que elas fizessem o que ela quisesse. A principal história diz que uma multidão liderada por fanáticos religiosos a arrastou de sua carruagem e a levou para dentro de uma igreja, onde lá ela foi brutalmente morta. A morte de Hipátia é triste não apenas pela perda de sua inteligência brilhante, mas também pela tragédia pessoal marcada pela violência e intolerância daquela sociedade. Ela continua sendo um símbolo da importância de preservação ao conhecimento, para que possamos promover um diálogo e combater a intolerância, lembrando-nos sempre da necessidade constante de defender os valores de inclusão e respeito às diferenças. No ano de 1619, o Conde Rutland havia acabado de perder os seus 2 filhos por uma fatalidade. A causa da morte dos garotos, infelizmente, é desconhecida, mas a culpa acabou caindo para as 2 meninas que trabalhavam na casa, e elas já estavam sendo acusadas de roubo, mas por fim foram demitidas sob a suspeita de bruxaria. Com o tempo, o conde conseguiu convencer a comunidade e as autoridades da região que aquelas meninas eram culpadas. Ficaram conhecidas então como bruxas de Belvoir, e infelizmente elas foram condenadas à forca. Enquanto elas se direcionavam para o local onde seriam mortas, o conde lhes pediu para fazer uma última oração, mas elas não conseguiam pronunciar as palavras, provavelmente por medo. Isso fez com que as pessoas, na sua ignorância, acreditassem ainda mais que aquilo demonstrava claramente que as 2 tinham um pacto com o diabo. As garotas foram estranguladas e, de forma lenta, elas perderam a sua vida. O local onde elas foram enterradas até os dias de hoje não foi identificado. Estudos mais recentes sobre o caso indicam algo assustador. Há suposições de que um certo duque queria se casar com alguém da família do Conde Rutland, e isso ia lhe proporcionar muito mais dinheiro. Porém, o Conde Rutland só tinha filhos homens, e o contrato matrimonial não foi feito. E foi com essas informações que, a partir daí, as investigações apontam que o Conde Rutland, descontrolado e irado pela situação, ele matou seus próprios filhos. E para não ser condenado, ele acusou as 2 meninas que trabalhavam na casa. No ano de 1751, John Butterfield, um fazendeiro da cidade de Hertfordshire, acreditava que um casal de idosos de Osborne, que eram os seus vizinhos, fossem bruxos, pois o seu gado começou a morrer misteriosamente, e ele ficava tentando entender os motivos pelos quais aquilo estava acontecendo. Então ele começou a acusar os seus vizinhos de bruxaria, e fez com que toda a vizinhança local acreditasse na sua versão. As autoridades, por piedade, ainda tentaram colocar o casal sob custódia protetora, mas não adiantou. Centenas de pessoas queriam a morte deles, e um certo dia uma multidão liderada por Thomas Coley, que era um bêbado, e influenciado também por Butterfield, foram até a casa dos idosos e os tiraram de lá. Ruth, a idosa, foi submetida a um teste de água e acabou morrendo dentro de pouco tempo. Já o John, que era o idoso, conseguiu sair vivo. Por sorte, as autoridades chegaram no local e prenderam Colin, que foi condenado à forca pelo assassinato da senhora Ruth. O mais estranho é que as pessoas não consideravam aquilo justo, afinal o homem teria salvado a cidade das atividades de bruxaria do casal. Na década de 1580, uma nobre jovem dinamarquesa chamada Christensen Krukov foi diversas vezes acusada de bruxaria durante a sua vida. A primeira acusação que Christensen sofreu foi logo após um casamento real, no qual 15 crianças da família desapareceram de forma misteriosa. Os construtores da casa foram acusados de cometer os crimes, mas um deles admitiu que estava obedecendo ordens da Christensen, afirmando ele que ela tinha planos diabólicos e que usava feitiçaria. Ela foi condenada, mas para sua sorte, o seu título de cristã a salvou. Tempos depois, ela foi acusada de bruxaria em outras 2 ocasiões.
Uma delas por usar bonecos de cera para fazer feitiços, mas mais uma vez a sua nobreza e a sua fé cristã a salvaram. E finalmente, em 1618, Christensen foi condenada por bruxaria, mas por ser da nobreza ela foi decapitada e não queimada, como era o indicado na condenação de pessoas relacionadas à bruxaria. Por último, vamos contar o caso de Giovanna Bonanno. No ano de 1788, Bonanno era uma velha que vivia pelas ruas. Ela tinha um costume de fazer algumas poções, então era quase óbvio que todos do local a chamariam de bruxa. Muitas pessoas a procuravam quando queriam se livrar de alguém. Cada poção que ela fazia tinha um propósito diferente, e a mais recente, supostamente, nem indicava que a vítima havia sido envenenada. Os documentos judiciais totalizaram mais de 1.500 páginas quando todo o julgamento tinha sido concluído. No entanto, como envenenamento não era exatamente bruxaria naquela época, o caso de Bonanno foi enquadrado como feitiçaria, e em vez de um assassinato comum, Bonanno foi torturada até que foi declarada culpada e executada no dia 30 de junho de 1789. Bem, estes foram os 6 casos que nós selecionamos para você. Mas pode ter certeza que o número de pessoas que foi injustamente relacionadas à bruxaria nos séculos passados é incontável. Será que no meio de tantos inocentes havia algum bruxo de verdade? Comenta aqui o que você acha e também se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai ser notificado sempre que um vídeo novo for postado. O meu muito obrigado por você assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueçam que a verdade sempre prevaleça.